Olá, voltamos agora com a nossa aulinha de matemática, ok? Turminha, dando continuidade então ao nosso conteúdo novo aí sobre frações, vamos para a página 170, ok? Nós aprendemos na última aula, né, sobre um meio, né, ou metade ou meio. Lembra que a Pro explicou a aula, pegamos a folha, dividimos ao meio, né? Hoje nós vamos aprender um terço ou terça parte, certo? Então vamos lá. Acompanhe com a Pro a página 170. Em uma nova experiência, Arthur resolveu dividir uma folha de papel em 3 partes iguais. Então, na aula anterior, né, nós vimos que ele dividiu em 2 partes iguais. Agora, turminha, ele vai dividir em 3 partes. Então, ele pegou a folha, traçou aqui, ou riscou onde ele queria dividir, para ela ficar em 3 partes iguais. Ele cortou e ela ficou assim, 3 partes iguais. A mesma folha, porém, dividida em 3 partes iguais, certo? Terça parte do papel. Então, cada parte dessa daqui é a terça parte do papel, ok? A terça parte ou 1/3 é cada parte de um inteiro que foi dividida em 3 partes iguais. Então, aqui nós temos um inteiro, certo? Aqui nós temos terça parte, mais uma terça parte, mais uma terça parte. Então, terça parte é cada uma dessas partes do inteiro que foi divididas em 3 partes, tá? Então, a Pro tem aqui, por exemplo, essa folhinha aqui, ó. A Pro vai dividi-la em 3 partes iguais. Então, aqui, enquanto ela estiver inteira, ela tem aqui um inteiro, certo? Aí, eu vou dividi-la em 3 partes iguais, ok? Igual o exemplo ali fez. Eu fiquei, então, com 3 pedacinhos, certo? Cada pedacinho desse aqui é uma terça parte do inteiro, da folha inteira que eu tinha, ok? Então, podem grifar esse trecho aqui, que é importante. Como que nós representamos isso aqui? Nós representamos assim, com essa fração, ok? E como que nós lemos isso? 1/3 ou terça parte, ok? É assim que nós fazemos a leitura dessa fração. 1/3 ou terça parte. Veja outro exemplo. 1/3 das casas do tabuleiro abaixo deve ser ocupado por um conjunto de peças. Quantas deverão ficar ocupadas? Tá, então, aí nós temos esse tabuleiro, certo? Viram aí? Total de casas, 9 casas. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas, certo? 1/3 das 9 casas é o mesmo que dividir 9 dividido por 3, é igual a 3, né? 9 menos 3 igual a 6. Então, ficarão desocupadas 6 casas, ok? Vamos fazer esse aqui na lousa melhor para vocês entenderem. Então, nós temos o tabuleiro, certo? A Pro vai fazer menor aqui para poder caber, tá? Ok? Então, uma está pintada, a outra não. Depois a do meio. Ok? Então, nós temos, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nós temos 9 casas, certo? O tabuleiro. Aqui na pergunta está dizendo que 1/3 das casas do tabuleiro deve ser ocupado por um conjunto de peças. Como que nós sabemos qual que é 1/3 dessas 9 casas? 1/3 é igual às 9 casas dividido por 3.
Então, 3 casas vai ficar ocupada aqui pelas peças. Vamos supor, 1, 2, 3. Quantas casas sobraram sem ocupar? Ou seja, quantas casas ficaram desocupadas? Ficaram 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a resposta, 6 casas ficaram desocupadas. Ok? Então, quando vamos calcular a terça parte, então é só dividirmos por 3. Atividades, página 171. Complete os quadros e depois relacione-os. Veja o exemplo. Tá? Então, nós temos aí, ó, esse aqui é o exemplo, o primeirinho. A terça parte de 39 é 13. Por que 39 é 13? Porque 39 dividido por 3 vai dar 13. Então, ele já está ligado, ó, já está riscado aqui no número 13. Aí, vocês vão calcular os outros. A terça parte de 96 é... Vocês vão fazer lá, 96 dividido por 3, para saber qual que é ali, ok? A terça parte de 336 é... E a terça parte de 192 é... Então, vocês vão preencher aqui e ligar correspondente aqui, tá? 2. Pinte 1/3 de cada figura. Então, nós temos aí, né? O primeiro, nós temos esse exemplo aqui, ó. Certo? Está dizendo aí que vocês têm que pintar 1/3. Então, aqui nós temos figura inteira. Nós vamos pintar 1/3. Quantas partes que nós vamos pintar? Apenas uma. Então, pintamos uma parte. Tá? Pode ser essa do meio, não importa qual, mas tem que pintar apenas uma. Depois nós temos aí o triângulo, também dividido em 3 partes. Quantas partes vocês têm que pintar para representar 1/3? Depois o círculo, ok? E assim com as outras figuras, tá? Próximo, calcule e pinte 1/3 de 15. Então, nós temos aí os desenhinhos, né? Os peixinhos, certo? 15 dividido por 3, para chegarmos no 1/3. Então, quanto que é 1/3 de 15? Vocês vão pintar a quantidade aí que representa 1/3 de 15, tá? Que é 15 dividido por 3. Depois, a B, 1/3 de 21, 1/3 de 3 e 1/3 de 30. Então, vocês vão pintar a quantidade correta aí. Página 172. Temos aí 4 probleminhas. No prédio em que Pedro mora, há 75 apartamentos. Infelizmente, os moradores de 1/3 dos apartamentos do prédio não separam o lixo para reciclagem. Qual é a quantidade de apartamentos em que o lixo não é separado? Tá? Então, como vocês vão fazer essa conta aí? 75 dividido por 3. Lembrando, para chegarmos no valor que representa 1/3 de algum número, pegamos esse número e dividimos por 3. 2. Em uma prateleira havia 345 livros. A terça parte foi emprestada. Quantos livros ainda restam? 4. Em um tanque há 150 litros de água. Edna gastou a terça parte para molhar o jardim e lavar o quintal. Quantos litros de água sobraram no tanque? E o 4. Uma empresa vai plantar 600 mudas de árvore no bairro em que Catarina mora. 1/3 das mudas foi plantada na praça e a metade que sobrou foi distribuída aos moradores. Quantas mudas sobraram? Então, aqui são 2 contas, ok? Então, esse aqui eu vou deixar de desafio. Vamos ver quem que vai acertar aí o desafio, ok? Turminha, matemática hoje é apenas essa página aqui anterior, tá? Então, matemática ficou a página 171 e 172, tá? Homework, página 171 e 172, ok? Dúvidas? Pode chamar pro lá no WhatsApp depois da colheita, combinado? Nos vemos, então, amanhã, na nossa próxima aulinha. Um beijão bem grande para vocês, tá bom, meus lindinhos?